Estamos na Semana da Família, temos sido muito abençoados com as mensagens. O estudo que temos recebido durante a semana tem sido muito frutífero, muito bom para a nossa alma, nossa vida. Tem sido um aprendizado muito grande. Que o Senhor seja louvado e cada dia mais o Senhor seja exaltado na vida da nossa igreja, em nossas famílias, seja o seu nome engrandecido. Eu estou com a responsabilidade de trazer hoje pela manhã, no culto, logo após o pastor na escola dominical trará aula sobre autismo. E eu quero falar sobre disciplinas espirituais para corações quebrados pela dor, certo? E eu quero ir no Salmo 42. As disciplinas espirituais não é somente a leitura das escrituras, oração, mas existem pontos variados, onde nós podemos aprender bastante. Esse salmo traz exatamente isso, uma reflexão sobre as disciplinas que nós devemos ter diante do Senhor para sermos curados de alguma dor, alguma dificuldade, adversidade que temos tido em nosso coração. O salmo nos diz o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei, ou quando irei e perante ele, vou repetir, meus. Quando irei e me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo ou de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Como estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Senhor, usa o Salmo 42 para refletirmos sobre a tua bondade, teu amor e o teu cuidado. Seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Quero ver alguns pontos com vocês neste salmo tão conhecido nosso. As disciplinas espirituais para corações quebrados pela dor. Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Aqui é um grito de uma alma, meus irmãos, faminta. Há momentos na vida em que a dor, ela não pede licença, nós sabemos disso. Ela não vem avisando, dizendo, olha, tal dia eu irei chegar para a vida de vocês. Ela entra muitas vezes pelas portas do luto, da traição, do abandono, da doença, da depressão, e ela rasga o coração dentro de nós. Exatamente nesse território devastado que o Salmo 42 ele foi composto. Ele foi realizado e feito. Não como uma resposta fácil, meus irmãos. Não.
mas como um companheiro fiel, que conhece o caminho da escuridão, da dor, da adversidade e aponta o caminho da luz, do entendimento, da calma e do consolo. Este salmo é um dos mais honestos e corajosos da palavra do Senhor. O salmista, ele não finge que está bem, ele não faz isso. Ele chora, ele questiona, ele sente o peso do silêncio de Deus em sua própria vida, mas em meio à dor, ele pratica disciplinas espirituais que sustentam a alma quando a fé parece ir embora. Esta pregação, ela convida, meus irmãos, coração ferido, para olharmos para o Senhor. Qual o contexto desse salmo e a literatura dele? Ele está no segundo livro dos Salmos. O Salmo 42, ele abre o segundo dos 5 livros que compõem o Saltério, Salmo 42 ao 72. Este segundo salmo, meus irmãos, ele é caracterizado pela palavra Elohim, Deus, em contraste com o primeiro livro, do 1 ao 41, que utiliza com frequência o tetragrama Yahvé, Senhor. Essa distinção, ela não é acidental, porque o Espírito Santo está conduzindo o autor. Ela reflete contextos litúrgicos e possivelmente geográficos diferentes. Ela faz isso. Os filhos de Corá. Está aí subscrito que foi escrito exatamente pelos filhos de Corá. Os coraitas eram um grupo de músicos e porteiros do templo, descendentes de Corá, levita, que liderou uma rebelião contra Moisés, que está descrita em Números 16. Mas de maneira muito surpreendente, os filhos de Corá sobreviveram, está em Números, capítulo 26, verso 11, e eles se tornaram servidores fiéis de Deus. Há uma teologia profunda já na autoria. Gente quebrada sobreviveu ao julgamento, que conhece de perto a dor e foi resgatado da destruição e agora sente sede e fome do Senhor, de Deus. Salmo 42 e 43 formam uma unidade. Estudiosos como Goldgen argumentam que o Salmo 42 e 43 formam originalmente um único salmo, ou um único poema. As evidências, elas são convincentes, porque o refrão idêntico aparece 3 vezes. 42:5, 42:11, porque está batido a minha alma, e 43, verso 5. O Salmo 43 é o único salmo que não tem subscrito, em cima, único. Vocês podem perceber, o Salmo 42 fala que é um salmo didático dos filhos de Corá. Já o Salmo 43 parece que está dando continuidade. E é isso que ele faz. Entender isso, meus irmãos, é crucial. A resolução plena da tensão do Salmo 42 somente pode vir através do Salmo 43. Qual o cenário do salmista? Para ele estar com dor, sofrimento. O salmista escreve do exílio. Provavelmente está nas regiões do Monte Hermon e no Rio Jordão, longe de Jerusalém, longe do templo, sem esse convívio com a igreja. Ele pode ser um sacerdote, um levita, que foi deportado, ou alguém que fugiu durante alguma invasão. O que é certo é que ele está separado do local de adoração comunitária, cercado de inimigos que zombam de sua fé e mergulhado em uma profunda angústia espiritual. Qual a estrutura deste salmo, deste poema? O salmo ele se organiza em 3 estrofes, 3. Cada uma está mostrando a repetição do refrão. O primeira estrofe, do verso 1 ao verso 5, trata do anseio, do desejo intenso pela presença de Deus. A segunda estrofe, do verso 6 ao 10, do sufocamento, da dor e da memória de Deus. E a terceira estrofe, do capítulo 43 do Salmo, do verso 1 ao 4, do clamor por justiça e orientação divina.
O refrão, porque está batido a minha alma, aparece no verso 5, verso 11 e 43, 5, funcionando como âncora, como fundamento litúrgico e teológico de uma composição para todos nós. Em uma liturgia hebraica, a repetição ela não é somente uma redundância. Não é somente isso. É um aprofundamento. Cada vez que o refrão retorna, porque está batido a minha alma, o salmista o declara com mais determinação, como alguém que precisa ouvir a verdade repetidamente, até que esta verdade tome conta de sua vida e a dor vá embora. Existem algumas palavras-chave aí. Nós precisamos entender elas. Alma, nefesh, significa ser vivo, garganta, vida, não apenas a parte espiritual, como temos estudado durante a semana, a parte material, mas a pessoa inteira, em uma necessidade vital do Senhor. Corça, que é um animal de velocidade e fragilidade, aqui representa a alma exausta e sedenta, desejo intenso, profundo, significa gemer, suspirar com todo o ser, vai além de desejar, é uma sede visceral. Deus vivo, literalmente Deus das vidas, está no plural, para intensificar a plenitude da vida divina, da vida de Deus. Esquecer que a acusação dos inimigos e o medo do salmista de que Deus realmente tenha esquecido dele. Teon, abismo, profundezas caóticas, a mesma palavra é usada em Gênesis capítulo 1, verso 2. O salmista sente que está num caos primordial em sua própria vida. Esperar com expectativa ativa, aguardar com tensão e esperança, não é passividade, é uma expectativa tensa, ativa. Tuas ondas, tuas ressacas, o mar está agitado em nossa própria vida, as ondas que o afogam pertencem a Deus, o sofrimento não está fora do controle divino. E salvações, está no plural, está no verso 11. Plural de magnitude e plenitude de Deus. Eu quero ver com vocês as estrofes, certo? Depois iremos para a parte prática da nossa disciplina, à luz do texto do Salmo 42. A primeira estrofe, um anseio que grita, do verso 1 ao verso 5. Quero ler com vocês o verso 1 e 2, quando diz assim: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei apresentar-me diante de Deus? A imagem de abertura é, na verdade, tirar o fôlego, meus irmãos. Mostra a sua vulnerabilidade. A corça que anseia pela água, que deseja a água, está não em um devaneio tranquilo, está a sua língua seca, os pulmões estão ardendo, a sobrevivência está em jogo. E no Oriente, meus irmãos, uma corça sendo perseguida por predadores buscava desesperadamente as correntes de água. Esta é a imagem da alma do salmista. Não é uma saudade suave de Deus, mas uma existência de Deus em sua própria vida. Então há uma necessidade existencial. Ou seja, eu não tenho somente uma saudade suave de Deus. Eu preciso de Deus para existir. Em meio à dor. Palavra ansiar, desejo, carrega a ideia de um gemido muito profundo, meus irmãos. Quase animal. É uma oração que não consegue se articular em palavras bonitas, belas, nas orações. É um soluço que sobe do profundo ser.
O salmista, ele não está em paz, ele está angustiado, ele tem dor no coração. E mesmo assim, nessa angústia, ele volta-se para o Senhor. Está aqui a primeira disciplina espiritual. Nós iremos ver mais as disciplinas. Mas aqui está a primeira. Em meio à dor, direcionar o coração para Deus. E não ficar detido na dor ou que essa dor faça com que você fuja do Senhor. Verso 42 aí ainda, verso 3 e 4, nos diz o seguinte: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem todo dia, onde está o teu Deus? Disso me lembro e derramo a minha alma em mim, como eu ia com a multidão e os conduzia até a casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a turba que festeja. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. O choro substitui a comida. Esta é a imagem de uma depressão profunda. O apetite se vai, é assim? O sono foge. E as lágrimas se tornam a única refeição do dia. A dor, ela não é abstrata, meus irmãos. Ela é física, ela é corporal e, repito, ela é visceral. Onde está o teu Deus? É a zombaria dos inimigos diante desta situação. Mas também a pergunta interna corrói o salmista. Vocês entendem? Apesar dessa perseguição exterior, onde está o teu Deus? Diante dessa dificuldade, isso também corrói o interior do salmista, dizendo, meu Deus, diante dessa dificuldade, onde o Senhor realmente está? Onde Ele está? Nos momentos de dor extrema, a ausência percebida de Deus é em si um sofrimento. Acho que maior do que cai em nossas mãos. O salmista não nega esta sensação e ele confessa de maneira honesta, Senhor, onde o Senhor está? Onde o Senhor está? No verso 4, o salmista pratica a segunda disciplina espiritual, a memória. Ele se lembra de quando liderava a procissão ao templo, de quando a alegria era real, de quando a adoração fluía de maneira natural. Aqui está a disciplina, meus irmãos. Olhe para a graça de Deus em sua vida. A memória da graça passada, ela não é, como disse alguém, uma nostalgia escapista. Ela é uma âncora teológica. Porque você lembra-se realmente do fato do Senhor ter te salvado e ter feito grandes coisas em sua própria vida. Verso 5. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pois Ele é a salvação, melhor dizendo, do meu semblante e o meu Deus. Este refrão é o coração do Salmo 42. O salmista faz algo extraordinário. Ele fala consigo mesmo. Em hebraico, há uma mudança aqui de interlocutor. Ele está falando com Deus, agora ele fala com sua própria alma. Esta é uma autoexortação. E essa autoexortação é uma disciplina de enorme poder para a nossa vida. A pergunta, por que estás abatida, não é uma acusação para nós mesmos. É uma pergunta terapêutica. O salmista não está negando a dor. Ele está questionando se a dor realmente tem a última palavra. É exatamente isso que ele está dizendo. A palavra aqui, espera, não é passiva, é uma expectativa tensa, é uma esperança que tensiona o arco antes de lançar a flecha. É o que significa a palavra. Segunda estrofe. As ondas que afogam, do verso 6 ao 10. Versos 6 e 7. Ó Deus meu,
A minha alma está abatida dentro de mim, por isso me lembro de ti desde a terra do Jordão e dos Hermônios. Estou lendo outra tradução. Desde o Monte Mizar. Um abismo clama outro abismo ao ruído das tuas cataratas. Todas as tuas ondas e as tuas ressacas passaram sobre mim. O mar está agitado. A localização geográfica é muito significativa para o salmista. O Monte Hermon e o Jordão ficam no extremo norte de Israel, longe de Jerusalém. O salmista está exilado, sozinho. E é do exílio, no lugar da privação, que ele escolhe lembrar de Deus. Ele não espera que as circunstâncias melhorem para poder dizer, eu agora vou começar a orar, ler as Escrituras, ir para a igreja, depois que tudo melhorar. Não, não, não. Em meio à dor, ele busca o Senhor. Um abismo clama outro abismo. Teon é o Teon. É uma das imagens mais poderosas da palavra do Senhor. O Teon é a água caótica primordial, repito, de Gênesis capítulo 1, verso 2. O salmista sente que está sendo engolido por caos sobre caos, onda sobre onda. Mas há uma palavra aí que governa a sua vida, que acalenta a sua vida e pode acalentar a nossa. Tuas ondas, tuas ressacas, as ondas que afogam pertencem a Deus. Onde você está nesse momento é a vontade do Senhor. Além de ser a vontade do Senhor, Deus está dizendo que essa dor, que essa angústia não tem a última palavra. Mas quem tem é o Senhor, que é dono dela. Verso 8. Mas o Senhor ordenará a sua benignidade de dia e de noite a sua canção será comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Aqui há uma transição rápida, súbita e surpreendente. De noite, quando a dor costuma ser mais intensa, o salmista, ele tem uma canção. A dor, meu irmão, a angústia, é como dor de dente, eu não entendo, e dor de ouvido, ataca mais intensamente à noite. Mas à noite ele prefere cantar. Não é uma canção de desespero. Não é que a dor desapareceu também. É que a graça de Deus ela é ordenada. Vocês leram no verso 8, como diz? Durante o dia, me concede a tua misericórdia. Concede. E à noite também. Isso significa que Deus envia, Deus dá. Independente da circunstância, Deus está ali. A terceira disciplina espiritual está aqui, o canto noturno. A adoração que persiste na escuridão, nas trevas. Verso 9 e 10. Direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com golpe mortal em meus ossos, os meus adversários me afrontam enquanto me dizem todo dia, onde está o teu Deus? Todo dia. Então o salmista chega ao ápice de sua queixa, de seu lamento. Por que te esqueceste de mim? A gente não faz isso, meus irmãos, em meio à dor. Porque, Senhor, estou passando por isso. Aqui também está uma honestidade radical na oração bíblica. Ele não tem medo de fazer uma pergunta ao Senhor. Note, ele faz a pergunta para Deus, chamando de minha rocha. Ele está dizendo o seguinte: por que, Senhor, esqueceste de mim? Eu sei que o Senhor é a minha rocha, mas por que o Senhor esqueceu de mim? Ele não está dizendo o Senhor me abandonou completamente. Ele está dizendo, em meio à dor, o Senhor parece que está distante. E é isso que acontece. Mas ele é minha rocha. Porque o texto diz isso. Mesmo questionando a ausência de Deus, ele é âncora da sua vida, o Senhor. Este é o paradoxo de uma fé madura, gente. Questionar o Deus em quem nós confiamos.
Verso 11. Porque estás abatido, ó minha alma? E porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, pois Ele é a salvação do meu semblante e o meu Deus. O refrão, meus irmãos, aparece pela segunda vez, quase idêntico ao primeiro. Cada vez retorna o salmista e declara com muito mais intensidade e determinação. A disciplina espiritual de pregar a si mesmo como a verdade de Deus em sua própria vida cura muitas almas, gente. Pregue para você mesmo. Anuncie os decretos de Deus e a palavra do Senhor à sua própria vida. As disciplinas espirituais para corações quebrados pela dor. Eu quero ver com vocês nesse salmo algumas disciplinas para termos em nossa vida diária. Primeira, eu quero dizer que você, pela graça do Senhor, suplique para que sua dor seja transformada em oração. O salmista ele não reprime a dor, como lemos, ele não espiritualiza de maneira prematura, ele não finge que ela não existe, ele não faz isso. A dor está lá. Mas ele leva a dor para Deus. E ele leva de maneira aberta, crua, sem nenhuma edição. A dor que não é levada a Deus, ela vira amargura, cinismo e desespero. A que é levada a Deus vira em oração. A primeira disciplina, meus irmãos, do coração quebrado é ter coragem de chegar diante de Deus do jeito que você está. Não do jeito que você gostaria que estivesse, mas do jeito que você está. Ore ao Senhor. Na tradição cristã, os salmos de lamento representam mais um texto saltério. Deus incluiu estas vozes de angústia nas Escrituras precisamente para que o seu povo soubesse trazer a dor é uma adoração legítima diante de Deus. Jesus mesmo na cruz orou as palavras do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? A segunda disciplina é a arte da memória redentora. Vá guardando aí, meus irmãos. Primeira, transformar a dor em clamor. E segunda, a arte da memória redentora. Verso 4 diz assim: disso me lembro. Disso me lembro. O salmista pratica a memória da graça passada como escape da sua vida. Mas não somente isso, mas como uma base teológica. Quando Deus parece ausente no presente, a memória do que Ele fez nos traz fundamento, é âncora. Nas noites escuras da alma, perguntar o que Deus fez antes em nossa vida é uma disciplina que mantém a fé viva, enquanto a sensação de sua presença está ausente. Essa é a razão pela qual Israel guardava festas, pedras memoráveis e ritos de memória. Não porque Deus pudesse se esquecer facilmente, mas porque no sofrimento a memória humana precisa se aprofundar em Deus, fundamentar-se. A mesa da comunhão, o batismo, os hinos antigos, são todos âncoras de memória redentiva. Todos. Essa é a terceira disciplina. É a segunda disciplina, melhor dizendo. A terceira, pregar a si mesmo, como temos falado. O refrão do salmo é o salmista pregando para a sua própria alma, porque está batida, ó minha alma. Não é aqui uma pergunta inocente, é uma intervenção, repito, terapêutica para a sua vida espiritual. Martin Lloyd-Jones, em seu livro Depressão Espiritual, ele identificou exatamente esta prática como fundamental. Ele disse o seguinte: a grande maioria da nossa infelicidade se deve ao fato de que ouvimos muito a nós mesmos e não pregamos para nós mesmos. Quando nós ouvimos a nós mesmos, estamos no modo passivo
e um coração atribulado, cheio de dor, de angústia, você recebe e pensamentos que chegam, medo, acusações, dúvidas, tristezas. Agora, pregar para si mesmo é ativo. Você direciona os pensamentos pela verdade que foi revelada da palavra de Deus. Porque está batido a minha alma, o Senhor te salvou, te perdoou, o Senhor tem uma promessa para você. E qual é a promessa? Viver com Cristo para todo sempre. Essa é a promessa. O salmista faz exatamente isso. Ele interrompe o monólogo interno da depressão e prega um sermão para si mesmo. Essa é a terceira disciplina. Pregue para você mesmo. Quarta, o canto noturno. De noite, a sua canção será comigo, diz o verso 8. Quando tudo está escuro, o salmista encontra uma canção. Não porque a noite virou dia, mas porque há uma graça que sustenta na escuridão. Meus irmãos, esta disciplina ela é contra-intuitiva. Adorar, quando a adoração custa algo, é uma adoração pura. Então, na tradição cristã monástica, entre os monges, os ofícios noturnos eram exatamente isso. A comunidade acordando no escuro para cantar a Deus antes que a luz viesse. A mensagem era teológica. A escuridão não tem a última palavra. O canto precede o amanhecer e às vezes convoca o amanhecer, em sua vida. Quinta disciplina, uma oração honesta. Seja honesto com o Senhor. Por que te esqueceste de mim? Está no verso 9. O salmista faz o que muitos cristãos têm vergonha de fazer. Nós. Mas Deus não se ofende com a honestidade de um coração angustiado. Ele se ofende com a hipocrisia da religião, que esconde a dor atrás de formas piedosas. A oração honesta, que diz ao Deus que sabe tudo, exatamente o que está sentindo, é paradoxal, meus irmãos, porque é um ato de fé que pressupõe que Deus está nos ouvindo. Calvino chamava o saltério de anatomia de todas as partes da alma humana, e é verdade. Precisamente porque nele não há emoção que não encontre voz diante de Deus. A dor, o medo, a raiva, o abandono. Já foi abandonado? Tudo pode e deve ser levado em oração. Sexta disciplina, a esperança que ele escolhe. Ainda o louvarei. Verso 5 e 11. A palavra ainda, ode, ela é crucial. Não é agora o louvo, mas ainda o louvarei. É uma fé projetada para o futuro. Uma esperança que não tem como base a experiência presente da vida, mas a promessa de Deus que o Senhor está com todos nós. Este ainda é a marca da fé que persevera. Não negue a realidade atual. Recuse-se que ela seja a última palavra. Os problemas irão acontecer, a dor virá, a angústia vai muitas vezes te perseguir, mas ela não tem a última palavra. Quem tem é o Senhor. É uma decisão. O salmista decide que vai louvar. Eu vou louvar. Eu vou bendizer o Senhor. Uma aplicação pastoral, meus irmãos. Para o coração que hoje está no caos, o abismo caótico das ondas da vida, o Salmo 42 fala com a autoridade pastoral de Deus. Sua dor é permitida por Deus, coloque isso em sua cabeça. Você não precisa estar bem para orar, esse é outro ponto. O silêncio de Deus não é o abandono de Deus. As ondas são dele e ele governa tudo. A fé que preserva
nunca deve ser questionada, meus irmãos, porque Deus é a âncora de nossa vida. A memória da graça passada é teologia, é usá-la com sabedoria espiritual em meio à fraqueza. Pregar para si mesmo a verdade de Deus, quando os sentimentos gritam o contrário, é uma das formas mais maduras de adoração. E o ainda da esperança, ainda o louvarei, pode ser a oração mais poderosa que um coração quebrantado pode fazer. Se você está no exílio espiritual, longe do que sua vida normal está, privado de tudo isso, a sua fé é sustentada pelo Senhor. Jesus e o Salmo 42. O Salmo 42 encontra seu cumprimento mais profundo na pessoa de Jesus Cristo. Na véspera de sua crucificação no Getsemane, Jesus orou: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Mateus 26, verso 38. A palavra usada, ela ecoa um vocabulário dos salmos de lamento. Salmo 22 é um salmo de lamento, Salmo 42 é um salmo de lamento. O Filho de Deus bebeu o teon, bebeu o caos até o fundo, para que nós nunca mais precisássemos ser engolidos pelo caos sem nenhuma esperança. Em meio ao caos nós temos esperança. Há uma esperança que o salmista do Salmo 42 vislumbra de longe o que nós temos em sua plenitude, meus irmãos. Não apenas que Deus está conosco no sofrimento, mas que o próprio Deus entrou no sofrimento em nosso lugar. O clamor do Salmo 42 encontrou sua resposta definitiva na ressurreição de Jesus Cristo, que é a garantia que todas as ondas, todas elas, não têm a última palavra. Então eu quero lhes dizer que a dor, a angústia que você está passando não tem a última palavra. Quem tem é o Senhor. Por isso que o verso 11 diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei, pois Ele é a minha salvação. Salvação do meu semblante para com Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Deus seja gracioso com a vida de vocês. E a dor que temos hoje, a angústia, o abandono, o desespero, transforme em riso para a glória do seu nome. Amém? Vamos ficar em pé.